seja bem-vinda ao AMVcast, o seu encontro diário com a sua melhor versão. Mais um dia, mais um programa com a graça de Deus. Eu espero que sua semana esteja sendo repleta da presença do Senhor e que nessa manhã você possa ser atraída mais uma vez para esse lugar e deseje mais e mais permanecer grudadinha com Jesus. Nosso programa hoje será um pouquinho diferente. Hoje eu resolvi responder uma pergunta que eu sempre recebo e que eu sei que é dúvida de muita gente, porque já foi minha dúvida um dia também. E como eu falo muito sobre isso aqui no canal e estava devendo um vídeo sobre o assunto, eu achei oportuno falar sobre esse tema. Então hoje nós vamos falar sobre devocional. Isso mesmo. O que é, como fazer, como não fazer, quando fazer. Enfim, eu vou dividir a minha história com devocionais e trazer algumas dicas, se é que eu posso chamar assim. Mas antes já sabe, né? Se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva, ative as notificações e não deixe de conferir os conteúdos que já tem por aqui. E se você já é uma ouvinte assídua, lembre-se de compartilhar esse episódio, curtir e comentar, porque assim o YouTube entrega o conteúdo para mais e mais pessoas. E eu estou certa de que o conteúdo de hoje será muito útil e irá abençoar aí muitas vidas, já que a intenção aqui é incentivar você que está ouvindo ou que vier a ouvir depois a nutrir o seu relacionamento com Deus, investindo tempo em conhecê-lo cada dia mais. Bom, nós já falamos por aqui sobre a importância de buscar conhecer mais e mais de Deus, né? De se relacionar com Ele, de nutrir essa intimidade. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais nos relacionamos com Ele, mais conhecemos quem somos e o que Ele espera de nós. Ou seja, não tem como viver a sua melhor versão se essa intimidade não for a base. E para mim, não existe maneira mais prática de estabelecer esse relacionamento se não for através de um momento devocional diário. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Mas, afinal, o que é devocional, né? Se nós olharmos para o significado literal da palavra lá no dicionário, devocional significa que demonstra devoção. E devoção significa afeição, dedicação, amor ou afeto demonstrado em relação a algo ou alguém. Sendo assim, nós já podemos entender que um momento devocional é um momento em que nós nos dedicamos a demonstrar nosso amor a Deus. É ter um gesto prático de separar ali um tempo, de dedicar um tempo para estar com Deus, mostrando assim o nosso interesse, o nosso afeto, o nosso zelo com o Senhor. Sendo mais objetivo ainda, ter um momento devocional é ter um tempo dedicado exclusivamente a estar com Deus. Mas você pode estar se perguntando, né? Tamara, mas Deus não está comigo o tempo todo? Sim, isso é verdade. Mas e você? Você está com Ele o tempo todo? Ainda mais no mundo em que nós estamos vivendo, com tantas distrações, com tantas demandas, com tantas urgências. Se a gente não dedicar intencionalmente um tempo ali para estar com Deus, para alimentar esse relacionamento, isso passa batido. Já aconteceu com você, por exemplo, em um dia corrido, assim, cheio de tarefas, se lembrar de Deus apenas na hora que você vai se deitar, apenas ali na cama, antes de dormir? E ainda assim estar tão cansada que sequer consegue terminar uma oração? Comigo já. Ou se já. E se isso não for prioridade para nós, se não for algo que desejamos nutrir, a gente acaba até se acostumando a viver assim. E nós vamos passando os dias cada vez mais distantes do nosso Pai. Resultado? Um vazio, uma falta de sentido, uma falta de propósito e aquela comum prática de buscar a Deus apenas nos momentos de dificuldade, aflição e necessidade. Eu vivi assim por muito tempo, me relacionando com Deus ocasionalmente e superficialmente. Não era intencional, era conveniente. Quando eu precisava, ele estava lá e todo domingo eu o encontrava na igreja. Bastava aquilo ali. Era como viver com o carro na reserva, sabe? Até dá para andar, mas poderia parar ali a qualquer momento.
e muitas vezes ele parava mesmo. Nesse momento eu corria para abastecer o tanque de novo e seguia ali na reserva. Eu já contei um pouquinho sobre isso no episódio Minha História com Jesus. Se você não ouviu, depois ouça também. Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards. Mas resumindo, bem resumido, eu vivi por muito tempo apenas cumprindo ritos religiosos, mas sem a mínima intimidade com o Senhor. Até que meu tanque não conseguia mais se manter abastecido, nem na reserva. E isso me levou a um vazio espiritual tão grande que afetou o meu físico e o meu emocional. Eu tive crises horríveis de ansiedade e eu estava entrando num quadro de depressão já. Quer dizer que todas essas questões emocionais têm causas espirituais? Não. Mas no meu caso, Deus usou aquela situação para me mostrar que algo de errado não estava certo. E olhando ali para minha vida, o meu relacionamento com Ele estava realmente desnutrido. Eu comecei a prática devocional sem saber que aquilo que eu estava fazendo era um devocional. Eu assistia todos os dias a um programa de TV que tinha leitura e meditação da palavra, louvor, adoração e oração. Anotava tudo num caderninho e eu até comprei uma Bíblia para acompanhar a leitura. E principalmente eu fazia aquilo tudo de maneira muito intencional, eu não fazia por fazer. Eu escolhia estar ali porque eu sabia o quanto aquilo me fazia bem. Depois eu comecei a desejar ler a Bíblia sozinha e a buscar uma direção pessoal da parte de Deus. Se Deus direcionava aquelas pessoas, Ele poderia fazer isso comigo também. Mas eu falhei miseravelmente. Eu não conseguia ser constante. E quanto mais eu falhava, menos eu achava que eu seria capaz. Foi quando eu descobri os livros devocionais, que poderiam me orientar ali no dia a dia, me manter mais constante. E mesmo que eu não tivesse contato pessoal com a palavra, eu estaria nutrindo o meu espírito através daquelas meditações escritas ali. O primeiro que eu comprei foi o Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Era a primeira edição do livro, que hoje em dia já é bem conhecido, e me ajudou muito a ser mais constante. Mesmo que eu não fizesse todos os dias, a maioria dos dias eu fazia. Mas ainda assim era um tanto quanto superficial. Eu ainda estava me alimentando de algo que passou por alguém. Foi quando eu decidi que, além do devocional, eu leria também um trecho da Bíblia, um pouquinho todo dia. E isso foi me levando a um maior entendimento e foi também me fortalecendo, já que a palavra é linda, né? Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Quanto mais você se alimenta dela, mais fome você tem. Nessa época, sempre que eu terminava de meditar ali na palavra, me vinha uma canção na mente. Hoje eu sei que era o Espírito Santo me conduzindo, mas na época eu achava que era apenas uma lembrança, uma associação. Então eu finalizava a leitura ali e ia ouvir a canção. E eu sempre anotava tudo no meu fiel caderninho. Deixa eu contar uma curiosidade. Desde a época das crises de ansiedade, o meu caderninho leva uma frase ali na primeira página. Quando eu quero falar com Deus. Para mim, sempre foi mais fácil me expressar por meio da escrita. Então, escrever as minhas orações, as minhas conversas com o Senhor sempre foi muito natural. E é até hoje. E assim, pouco a pouco, passo a passo, nasceu aí o meu momento devocional, que antes começou com muita inconstância e hoje é prioridade total nos meus dias. Quando eu não faço por algum motivo, eu sinto nitidamente que algo está faltando. Então hoje, como é que eu faço? A primeira coisa, a primeiríssima de todas mesmo, é convidar o Espírito Santo para estar comigo. Por mais que a gente saiba que Deus está sempre presente, convidá-lo para esse momento faz toda a diferença. Experimenta fazer isso. Se você é mãe, pensa aí na alegria que você sente quando seu filho ou sua filha te convida para fazer algo, para estar presente ali com eles em algo. Algo que você já iria participar de qualquer forma, mas quando ele ou ela te chama, comunicando ali o quanto é importante a sua presença, eu imagino que o sentimento deva ser muito bom, né?
E eu imagino que Deus também se sinta assim quando a gente o convida para estar conosco por meio do Espírito Santo. Aí então eu escrevo alguma coisa no meu caderninho e é realmente uma conversa com Deus, que às vezes é cheia de reclamação. Sim, eu reclamo muito, mas eu reclamo com quem resolve. Às vezes eu só agradeço e quando a conversa toma esse rumo é difícil de parar, porque a gente só sabe o quanto a gente tem para agradecer quando a gente começa a fazer isso. Às vezes eu conto as minhas dores, eu desabafo, eu peço por algo, intercedo por alguém, conto segredos ou falo sobre algo que aconteceu. Enfim, é realmente uma conversa. Ah, Tamara, mas Deus sabe de tudo isso. É claro que Ele sabe, mas Ele gosta de me ouvir. Ele gosta de nos ouvir. Eu sei e eu posso sentir isso ali. Depois eu leio a palavra, eu já tentei fazer isso de diferentes maneiras também, mas hoje eu sigo um plano de leitura para saber quais livros ler e em qual sequência. Mas eu não determino quantidade de capítulos ou páginas, já fiz isso. Mas hoje eu vou apenas lendo conforme o tempo disponível ou o que o Espírito Santo vai me direcionando. Dificilmente eu abro a Bíblia assim de forma aleatória. Se eu saio do meu plano de leitura é porque realmente o Senhor me direcionou para uma passagem específica, mas eu logo retorno. Do contrário, eu sigo ali. E é impressionante como naquele dia é exatamente daquela palavra que eu precisava. Como se Deus já houvesse programado aquela leitura. É lindo. E eu sempre leio orando ali sobre a palavra. Por exemplo, se eu leio uma direção divina, eu oro para que o Senhor me capacite a cumpri-la. Se eu leio algo mal que esteja relatado ali, eu oro para que o Senhor me mostre se eu estou agindo de forma parecida, de forma semelhante. E por aí vai. É como se realmente ali eu permitisse que a leitura me lesse também. Eu anoto também sempre que algo me chama a atenção ou algo fala profundamente ao meu coração, porque a minha memória é bem ruim, então eu preciso anotar. Eu não sou do tipo que tem dó das minhas Bíblias, eu rabisco todas elas. Meu marido outro dia pegou a minha Bíblia para ler e disse que era praticamente impossível, pois parecia assim um arco-íris de tão colorida. Eu rabisco mesmo, eu sublinho, grifo, escrevo, isso me ajuda a meditar depois naquela palavra. O Espírito Santo, ele segue trazendo canções à minha mente, então sempre que eu finalizo ali louvando, adorando, quase sempre também em lágrimas, porque eu sou muito chorona. E assim eu sigo meu dia, buscando me manter nesse ambiente mesmo que internamente. Eu creio que o nosso momento devocional, ele não termina quando acaba. Aliás, é aí que ele começa, porque ele é o combustível para nós caminharmos com o tanque cheio ao longo do dia. Eu falo assim porque eu sempre faço pelas manhãs, mas tem dias que eu não consigo. Aí eu faço a hora que dá. Na verdade, logo que dá, porque eu necessito. Eu vou sentindo que o tanque está entrando na reserva e aí é hora de abastecer. Tem um vídeo aqui no canal, um devocional chamado Lugar Secreto. Complementa muito bem o que a gente está conversando aqui. E com base bíblica, com base na palavra. Mas é isso, essa é a forma como eu faço o meu momento devocional. Todo mundo deve fazer assim? De jeito nenhum. Isso não é uma doutrina, é algo que funciona para mim. E como vocês ouviram, eu levei um tempo para criar esse momento assim tão pessoal. E eu sei que pode mudar a qualquer momento também, pois Deus é assim, né? Ele não é estático. Mas nesse momento tem sido assim para mim. Se você ainda não tem essa prática, você pode começar acompanhando um devocional em forma de livro, ou mesmo pela internet. Tem pessoas realmente assim muito usadas pelo Espírito Santo para nos conduzir nessa prática. Ou então você pode escolher um plano de leitura bíblica para seguir e ler aí no seu ritmo, no seu tempo. Tem Bíblias que já vêm com planos de leitura.
Tem Bíblias que já vêm também com as leituras direcionadas para cada dia, como a Bíblia 365, por exemplo. É legal também você escolher ali, né, uma tradução bíblica que seja de uma compreensão mais fácil para você. É legal que você tenha mais de uma tradução para comparar as versões e realmente ter um entendimento mais profundo. Mas se você está começando agora, escolha uma tradução que tenha uma linguagem mais fácil de compreender, uma linguagem mais acessível para os dias de hoje. Eu gosto muito da NVT, Nova Versão Transformadora. E eu tenho outras versões aqui que eu vou comparando também. Os livros devocionais, eles também são muitos, né, de diversos tipos. Tem para o ano todo, com 365 devocionais. Tem para temas específicos, um devocional sobre casamento, devocional sobre identidade, sobre oração. E aí você pode escolher de acordo com aquilo que você deseja aprofundar no momento. Tem uns que são mais curtos, outros que são mais longos, né, de leitura mesmo, mais curta, mais longa, e isso pode te ajudar aí de acordo com o tempo que você tem disponível. Tem uns mais profundos, tem outros que são menos profundos, né? Com uma leitura também, um entendimento mais simples. Tem também os aplicativos. Eu gosto muito do Glorify e do YouVersion, que tem várias traduções da Bíblia e vários planos de leitura dentro dele. No YouTube também nós encontramos alguns devocionais. Aliás, além do devocional que eu tenho aqui no canal, aquele que nós fazíamos ao vivo, eu tenho várias mensagens gravadas no Spotify de um devocional que nós fizemos em grupo há um tempo atrás. É só procurar os episódios mais antigos do programa. Vai descendo aí, enrolando o feedzinho aí do podcast para baixo, que vocês vão achar, vão encontrar ali várias meditações devocionais. Enfim, você pode fazer de várias maneiras, né? A qualquer momento, em qualquer lugar. Pode fazer pela manhã, pode fazer ao final do dia, pode fazer no seu horário do almoço, ou separar um tempo livre ali no meio da sua manhã, no meio da sua tarde, para ter esse encontro com Deus, para fazer esse seu momento devocional. Se você gosta de canções, você pode ouvir, se você prefere o silêncio, também. Se você gosta de escrever, assim como eu, você pode anotar tudo. Se não, você pode guardar só no seu coração. O importante é que você faça. Peça para que o Espírito Santo te ajude. Ele é nosso auxiliador e ele vai te conduzir àquilo que melhor se encaixar para você. Ele te conhece como ninguém. E lembre-se de que Deus deseja ter esse relacionamento contigo e que todos os dias Ele estará esperando por você. Mas você precisa estar disposta a ter esse compromisso de ir ao encontro dele, de ir ao encontro do seu Pai. Vida com Deus não é religião, é relacionamento. Não é superficialidade, é intimidade. Não é ocasional, é intencional. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Minha amiga, olha, uma coisa eu posso te garantir. Depois que você experimentar esse lugar, você vai desejar viver ali. Você vai desejar encontrar seu Pai. Isso não vai ser uma obrigação, vai ser um prazer, será o seu maior prazer. Se você já tem aí o seu momento devocional, se isso já é uma prática no seu dia a dia, comenta aqui para mim como é que você faz, quais sugestões você poderia deixar aqui de inspiração para alguém que esteja começando agora e que vai assistir esse episódio. Conta aqui para mim também quais são as suas maiores dificuldades, seus maiores desafios, se você já tentou manter essa prática devocional e por algum motivo não conseguiu. Você também pode falar comigo lá nas redes sociais, vou deixar os links aqui na descrição para a gente poder ir se edificando mutuamente, né? Como eu sempre falo, eu falo aqui com vocês, vocês falam comigo e a gente vai crescendo junto
nessa busca por mais intimidade com Deus. Então é isso, eu espero que esse programa tenha inspirado você a levar uma vida devocional, que não seja só um momento, mas que realmente possa ser parte de quem você é, que você leve uma vida devocional, uma vida dedicada a Deus, uma vida rendida, que você busque estar na presença do Senhor o tempo todo. Nós nos vemos aqui amanhã para mais um programa. Eu espero que você tenha um dia abençoado, que Jesus te acompanhe, que o Espírito Santo te conduza. Fique com Deus. Um super beijo. Tchau!